tertúlia. Minha gente, meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o estudo da Melex na intermissiologia. É mais um estudo que vocês deixaram como restolho, porque não diz respeito a vocês diretamente. Eu entendo, isso é da natureza humana, é mais do que normal, a gente tem que entender. É lógico, não diz respeito à pessoa, não. Agora, diretamente, né? Agora, é a melancolia extrafísica intermissiva pós-dessomática ou post-mortem. É o estado mórbido da consciência caracterizado por depressão, estado de ânimo profundamente doloroso e prolongado, perda da capacidade de amar e do amor próprio, com tristeza indefinida e intenso abatimento. Agora, o predomínio das emoções animais, o retardamento indefinido dos compromissos inevitáveis, a abertura pessoal à heteroassedialidade, os rastros indesejáveis, a regressão evolutiva, a repetição de experiências inúteis, o incomplexo como causa básica da Melex, os atos antifraternos, as intencionalidades interprisiológicas, as autoobcecações conscienciais, o desconforto intraconsciencial, as autoculpas recalcitrantes, a consciência pesada, e por aí vai. Aqui eu falo que os efeitos devastadores do ódio, da vingança, do genocídio e dos belicídios, esses que são os piores, dos belicídios. Agora, o negócio mais sério é o imperdoamento, a falta do perdão. Nós mostramos aqui uma série de logias, e também na argumentologia nós mostramos vários aspectos sobre o assunto, principalmente a gênese, o desenvolvimento para chegar na Melex. E no final nós falamos, qualquer consciência autoconsciente pode prever corretamente a própria condição pós-dessomática em futuro próximo quanto a euforex ou a Melex, bastante ser franca consigo mesma. Quer dizer, com bastante autocrítica e realismo, a pessoa chega nessa conclusão. Como encara você o assunto da melancolia intrafísica, ou extrafísica no caso? O tema ainda traz algum desconforto intraconsciencial a você? Agora veja, se esse tema cria um certo desconforto para quem estuda, é porque ainda tem alguma brasa debaixo da cinza. Tem lógica isso? Então, na hora que vocês colocam um assunto desse para escanteio, deve ter gente que deve ter alguma coisa. Então, tudo aquilo que eu falei, eu retiro para dar esse pequeno adendo. Tá certo? Não, eu estou falando, tem lógica isso que eu estou falando? Ô Dulce, tem lógica isso? Agora, ó, para a nossa Rosa, pode aumentar o estrangeirismo, pode aumentar os trinômios, e também as manias que tem aí. Agora, é o 1047, esse verbete, tem 4 páginas, 53 logias, é isso mesmo? E tem 7 máximas, tá certo? Ok? Agora, aqui eu tenho umas perguntinhas. Tive experiência com sonambulismo na minha infância, quando morava no Rio de Janeiro. Tudo começou com um pesadelo abstrato que me transmitia sentimentos desagradáveis e intensos. Isso é heterassédio. Suavizar as ocorrências a partir da prática da TENEP de meu pai em casa, diretamente relacionada à prática com a diminuição. Aqui ele está perguntando. Então eu falo, isso é o desassédio. Primeiro foi o heterassédio, aí já foi o desassédio feito pela TENEP. Pesquisei sobre o tema, porém não achei nada de mais concreto, profundo sobre o mesmo, todos muito superficiais e materialistas. Quero saber o que provoca, se pode ser estimulado por algo extrafísico. Mas é lógico, é óbvio. É lógico que isso aí foi assédio, e se ainda tem alguma coisa, porque ainda tem assédio. E outra coisa, a base disso é o passado, não tem outra saída. Nós temos que ser franco com você para te falar a realidade. Isso é da sua paragenética, é a holobiografia, é o passado mais ou menos recente, a vida anterior, vida atrasada, vida retrasada, alguma coisa nesse sentido. Mas que tem relação, tem.
Ninguém vai ter um pesadelo que cria problema para ela, para a pessoa, sem ter processo de assédio. No mínimo tem um autoassédio violento, que às vezes o autoassédio é tão forte que não deixa nem o assediador chegar. Então isso tudo acontece. Aí no caso, tem que estudar isso. Mas agora, só da pessoa hoje já ter uma noção disso, e já ter lá o papai que já faz TENEPS, isso ajuda demais, né? É o meio caminho andado. Outra pergunta, na Expo Conscienciologia faz um tempo que está vindo um garoto de 12 anos muito interessado nos temas da Conscienciologia e nos livros. Eu consegui falar com a mãe dele e ela também está interessada, mas nem tanto quanto a criança. O garoto veio mais de 6 vezes e conversa com diferentes voluntários, além de trazer mais colegas dele para que conheçam. Qual a melhor forma de abordagem com a criança que não se consegue falar com os pais? Depois você chega lá no Holocic, que eu vou te dar uns livros, você dá para a criança. É a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Eu vou mandar um livro para ele e um para a mãe. Ah, você já esteve? Então você já conhece o garoto. Então tá bom. Outra pergunta. Tenho 2 perguntas. Com relação ao verbete de hoje e a pergunta que o senhor faz no final da página 4, acredito que o meu caso será a Melex. Acho que minha FEP não é boa, quer dizer, a ficha evolutiva pessoal. Estou programando a técnica de mais um ano de vida para iniciar em 2009. Será que posso mudar esse futuro estado de Melex com a técnica de mais um ano? Eu acho. Essa técnica tem feito verdadeiros prodígios de renovação na vida das pessoas. Agora, é preparar para fazer cirurgia, né? Não é tratamento ambulatorial, superficial de dar receitinha. O negócio é cortar fundo. Na TENEPS que faço, passei a sentir uma dor na nuca e uma ansiedade que está difícil de controlar. Poderia me dar uma ajuda? Isso é assédio. Olha o amparador que deve estar procurando te ajudar aí. É o melhor que você faz. Vamos trabalhar com isso. Mas isso aí é assédio. Você está mexendo na nuca durante a TENEPS? Tá mais do que é óbvio que o processo tem assédio. Entrou areia, tem goteira, há um boi na linha. O caso é esse que eu falo. Uma outra coisa, eu quero dizer para vocês que hoje já vamos falar aqui sobre os cursos que nós vamos dar em abril. E eu quero falar para vocês agora sobre o curso avançado da TENEPS, que tem 324 alunos, de 7 países, de 52 cidades diferentes. De modo que nós já estamos aí preparados para o que deve para a gente ver o que a gente vai fazer com isso. Vem quente que eu estou fervendo. Segundo as últimas orientações do nosso trabalho, é isso que está se passando. De modo que vamos aguardar para ver o que vai dar. Agora, do ponto de vista geral, voltando a falar hoje um pouquinho apenas sobre o CAEC e FOS, eu queria dizer para vocês que no mês de abril nós vamos inteirar 14 anos de trabalho aqui em Foz. Eu tenho que defender esse trabalho ou não? É o lugar que eu mais trabalhei para fazer processo físico. Agora a turma acha que aqui não é matriz. Eu quero que me prove que não é a matriz. Eu provo que é a matriz. Faz 14 anos, nós já vamos, em abril, a gente está canalizando tudo para fazer a parte material da Conscienciologia aqui. Agora, ó, eu entendo a natureza humana, eu entendo essas pessoas, a gente tem que entendê-los. Quem nunca morou aqui em Foz, trabalhando para sustentar o trabalho diretamente, nem entende o fato de 555 pessoas transferir residência para cá. Isso é impossível. Para quem, mesmo aqueles que estão trabalhando na Conscienciologia, às vezes comigo há muitos anos, eles não entendem isso. Porque eles não estiveram aqui, eles não moraram aqui. Tem um monte de gente por aí que trabalhou comigo há muito tempo, que nunca morou aqui em Foz. Esse não pode entender o trabalho que isso está dando há 14 anos para a gente. Você veja bem, eu mesmo fui desmoralizado, que eles achavam que eu era um visionário, que tudo que a gente estava fazendo, que nada ia realizar, porque era muito dinheiro. Eu falei logo de cara, eu falei de propósito, só para fustigar o povo. Nós vamos gastar 13 milhões e meio de dólares. Naquela ocasião, é uma loucura falar. Hoje, só os terrenos que nós temos aqui, que a turma já comprou, todo mundo, dá muito mais do que isso. Então, como é que fica? Nós temos que entender que a natureza humana não falha. E a gente tem que entender as pessoas, principalmente aqueles que nunca
se esforçaram para morar aqui e trabalhar e sentir de perto o serviço, o esforço, a necessidade, a dedicação que tem. Essas pessoas todas que estão nos ajudando já vão para 14 anos. E eu tenho que dar valor para isso. Não tem? O problema é esse. Agora, o que eu quero dizer também é o seguinte: isso aqui não é Vaticano de nada. E nem também é nada, mas é a matriz do trabalho nosso da Conscienciologia, o meu trabalho. Por exemplo, essa enciclopédia, é aqui que é a matriz, eu tenho que ter uma sede para isso. Eu estou morando aqui, eu trabalho dia e noite, o ano inteiro, nem viajo mais. Essas pessoas que viajam muito não têm noção disso. Eu estou aqui, eu estou preso, eu sou refém do meu trabalho. Então, eu não tenho que defender isso? Ô, mano, como é que eu fico? De modo que eu quero que vê se me entendam por aí afora, principalmente os teletertulianos, essa condição, mas eu não vejo outro recurso a não ser esse. Agora veja, há uma coisa que é bom a gente sempre clarear, sempre nesses assuntos é bom a gente clarear. Conscienciologia é uma proposição que eu estou fazendo há algumas décadas, de uma ciência. Ciência é o seguinte: a pessoa pega aquelas ideias e usa como ela desejar. O problema é dela, isso é democracia. Nós não mandamos as pessoas para dirigir conscienciologia nenhuma. Agora, aqui, perto da gente, no CAEC, por exemplo, eu tenho que olhar, eu estou morando aqui. Então eu moro numa casa, eu moro num edifício e não vou ver o que se passa no condomínio? Besteira essa. Eu tenho que olhar, e seria desídia, seria leniência, seria falta de, vamos dizer, julgamento, juízo crítico. Eu tenho que colaborar, eu tenho que saber o que se passa, como é que nós fazemos. Então o problema é o seguinte: quem quiser usar os princípios da Conscienciologia fora, em qualquer lugar, até em Marte, a pessoa tem liberdade total disso, não tem nada a ver com isso. Isso é uma ciência. Nós estamos informando, quem quiser pega ou larga, esquece. Nós não temos nada a ver com isso. Isso é democracia. Agora, nós não estamos mandando em ninguém. Nós não estabelecemos uma bula, tem que fazer isso, ou tem que fazer... Não, a gente informa. Agora, do nosso ponto de vista, a gente determina o que é o princípio. Hoje, por exemplo, eu estou falando em Melex. Olha bem. Agora, se alguém não está de acordo com a Melex, venha e combata, venha debater o negócio conosco. Vamos colocar isso aqui num consenso. O problema é esse. Agora, veja. Esse assunto de hoje não é fácil, não. Mas olha, é uma necessidade. É isso aqui que nós temos há milhões de anos. Uma das coisas mais antigas que tem é a Melex. De tudo que existe por aí afora. Das coisas todas que nós falamos aqui, isso aqui é uma das coisas mais enraizadas nas nossas multividas milenares. É a Melex. Porque isso aqui é que é a tradução hoje moderna, dentro dos nossos conceitos, dos infernões. Essa é a realidade de tudo. Então, esse tema, ele é seríssimo. Agora, eu estou dizendo aqui, ó, o resumo de tudo isso é a falta de perdão. Eu estou chamando o imperdoamento. Agora, os efeitos devastadores do ódio, da vingança, do genocídio, dos belicismos. Por isso, o negócio nosso é perdoar, entender os outros, fazer assistência, para a gente evitar a Melim e depois a Melex. Agora, uma coisa muito séria é o seguinte: quem já tem uma Melim profunda, já sabe que vai entrar na Melex. Por quê? A gente vive explicando isso. A pessoa, quando dessoma, não muda. Ninguém cria asas apenas porque desativou o corpo. Não existe isso. O psicossoma não tem asas, muito embora ele volite. Por causa da vontade da pessoa. A volitação é que faz a vontade. É a vontade que faz isso. Então, é muito importante nós estudarmos isso. Agora, veja, o reconhecimento da existência da ficha evolutiva pessoal. Muita gente já tem essa noção hoje. Agora, aqui tem uma série de condições difíceis. Por exemplo, as megalomanias multiformes, a tristemania, a nostomania, a esquizomania. Tudo isso é o caminho da Melim. E com a Melim é o caminho da Melex. De modo que não fiquem vocês pensando que qualquer um de nós, ou um parente da gente, ou uma pessoa que a gente ama, se ele está com Melim e está para dessomar, aquilo vai mudar de uma hora para outra.
Ele vai precisar de muita assistência. Para isso é que tem os amparadores, para ajudar. Mas que a tendência vai entrar em Melex, isso não há dúvida. Melim, Melex, euforia, euforex. Isso é matemático, não tem jeito de fugir disso. Então essas coisas nós temos que deixar isso bem claro. Aqui não tem nem inferno, nem paraíso. Existe a autolucidez dentro da pessoa, dentro da consciência. A sua autolucidez faz o seu inferno ou faz o seu paraíso. Faz você viver uma vida agradável ou uma vida desconfortável. O problema é seu. De modo que o esforço pessoal, a dedicação no processo, por exemplo, de pensar até nas outras pessoas para ajudar, é uma solução. E é aí que nós queremos falar. Pode falar, Will. É possível a pessoa ter uma Melex, a consciência, após a dessoma, tipo, como se fosse uma inadaptação. Como a gente tem a síndrome do estrangeiro aqui no intrafísico. Poderia ocorrer algo semelhante? Não, lá quando a pessoa está com algum problema, ela já está mesmo desalojada, ela já está totalmente inadaptada. Não precisa disso, já é. A Melex é isso. Entendeu? A Melex já é uma inadaptação. Uma pessoa, se ela persistir na síndrome do estrangeiro, ela entra na Melim. É o caminho. Entende? Esse é o caminho. Um exemplo, a pessoa ela poderia ter uma situação que ela, aqui no intrafísico, não, ela dessomou. Você tem que ver o seguinte, isso. Como é que ela dessomou? Pergunte a isso. Você quer saber como é que é uma consciência? Pós-dessomático. Como é que foi a dessoma? Ela dessomou de que jeito? Abençoando todo mundo ou recriminando o cosmos? Aquele que recriminou o cosmos, ele entrou em Melex, ele já estava nela. Agora, esse é o motivo, por exemplo, que tanta gente às vezes fica dentro da UTI, participa disso, que é para melhorar. E outra coisa, às vezes não é para melhorar a pessoa que está na UTI, não. Eu já vi casos impressionantes disso. Assim? Vamos ver se vocês entendem o que é que eu quero dizer. A pessoa está na UTI e o negócio já passou meses. Já foi até para casa, está sendo tratada, aquele negócio todo, tudo isso. Agora, eu fui examinar o assunto, não tinha nada a ver com ele. Ele estava fazendo um trabalho, você está entendendo? Para os outros. E aquilo era o trabalho que precisava. Agora, esses outros, adivinha quem? Primeiro a família, e segundo, a turma da família que já tinha dessomado. Ele começou a congregar tudo naquela condição da UTI. Gente, eu vi isso, tirei o meu chapéu na hora. Falei assim, Bolas, esse é o caminho do serenão, lá, o reurbanizador. Esse é o caminho. É isso que chama o auto-sacrifício que ninguém entende, está entendendo? Aquele negócio, quando eu falo auto-sacrifício, não, isso é masoquista. Tem gente que não entende isso de jeito nenhum. O auto-sacrifício cosmoético, bem entendido. Mas vocês admitem esse fato? O negócio é sério. Agora veja, eu já vi só uns 3 casos disso. Uma mulher e 2 homens, que eu lembro, assim, mais ou menos bem, que eu pude seguir, que eu tenho certeza que era aquilo. As pessoas com lucidez no que estava falando. Agora, teve um deles que foi mais ou menos, ele ficou naquela condição de UTI com a situação toda, quase um ano. Foi mais ou menos uns 11 meses. Agora, eu via que o negócio está positivo. Outra coisa, no enterro, foi um negócio que a família toda, de tudo quanto é lado, apareceu para ajudar a enterrar o homem. Tinha gente que tinha brigado com ele, tudo melhorou. E outra coisa, ele já tinha procurado melhorar tudo na vida dele. Já tinha feito testamento, distribuiu os bens, fez uma opção de coisa para ninguém brigar depois que ele passasse. Mas só isso não adiantava. Então ele começou a trabalhar lá, com a coisa e os amparadores junto com ele, fazendo assistência. Agora, foi um desassédio grupal, violento, muito sério. Você está entendendo, né? Sim. Então, esse negócio, quando eu falo que a pessoa entrou, por exemplo, ela está com uma certa idade, e ficou uma temporada aí, dentro de Alzheimer, UTI, essa coisa toda, nem sempre a pessoa está tão ruim assim. Está devagar com a dor, porque às vezes é assistência séria. Esse negócio de assistência, a gente tem que abrir o olho para fazer qualquer juízo crítico, entende?
Às vezes aquilo que você está achando que é o algoz é que é a vítima. E às vezes aquilo que você está achando que é o que está sofrendo não é. É o que está ajudando os outros a não sofrer. Isso daí seria uma recomposição, né? A recomposição que ele está fazendo. Das mais sérias. Mas fala. Professor, aqui na trinomiologia, o trinômio melancolia, melim e melex. Em cima desse trinômio, é possível uma pessoa ter na vida intrafísica melim devido a uma melex? Ela o quê? Eu não entendi. Aqui no trinômio, né? Melancolia, melim e melex. Sim. Tá? Melex é melancolia extrafísica. A pessoa ressomando, ela pode continuar tendo uma melim devido ao que ocorreu, devido a uma melex? Não, a hora que ela ressoma. Não, depois. Pois, é lógico que às vezes pode ter total. Depende dela. Isso tudo é possível. Mas não é necessariamente automático isso aí. Depende dela. Você tem que lembrar o seguinte. A vontade da pessoa é a maior força que ela tem. E a intenção muda tudo. Uma pessoa de uma hora para outra, em vez de fazer uma abordagem X, ela faz Y. Aquela é muito melhor, muda tudo. É o modo de pensar. Por isso que é muito importante o esclarecimento. Tudo isso que nós falamos para esclarecer as pessoas, a coisa mais importante é isso. Mas tudo é besteira na vida humana. A coisa mais séria é a boa informação. Você está entendendo? Entendi. Através de um exemplo, se for possível, que é o que interessa. Né? Mas vocês não acham? Tem lógica? Que eu, assim, no meu caso, quando eu era adolescente, eu era muito triste, eu tinha muita tristeza. Eu não sei identificar se é devido a uma melex ou a mesologia, né? Não, ali foi o processo seu da infância lá, devido à opressão e outras coisas mais. Que você sabe que aconteceu. O problema todo foi esse. Aí o caso é bem específico daquele período. É tanto que você escapou de tudo isso. Hoje você não tem nada disso. A gente olhando para você, a gente vê que você é uma pessoa muito mais equilibrada, feliz até. Quem é que conhece bem ela? Tem alguém aqui que conhece? Ela não é assim? Ela é uma pessoa positiva. Ela, no ambiente ela cresce, ela aumenta, ela não pesa. Hein? Ela é social. Outra coisa, ela está sempre de bom humor. Eu nunca a vi braba. Entende? De nada. Você já viu assim, muito brava? Nunca vi. Agora, ela sabe o que ela quer, tem estudado as coisas sérias. Isso tudo é importante. Agora, então você vê, isso aí é o período seu. É o período da puberdade. Você está entendendo? Entendi. É que eu fiquei pensando até a questão da síndrome do estrangeiro. Se poderia ser devido a outras vidas que não teve como. Não, aí não é bem síndrome do estrangeiro, não. Aí mesmo é o assédio local. Vocês sabem bem o que é isso. Ali o negócio é mesológico. Sabe o que é mesologia? O problema é mesológico. Esse caso aí foi típico. Valdo, por favor, você pode detalhar mais essa questão da UTI, como que é feita essa assistência dessas pessoas? Quase sempre é o seguinte, quando a pessoa está assim, quase sempre vem um amparador e começa a ter um rapport maior com essa pessoa. E ali o que se passa? Quando pode, tira aquela pessoa do corpo durante a noite e faz uma cariação extrafísica lá com aqueles que estão com problema extrafísico. E junto com isso, eles vão inspirando as pessoas da família a se recompor com os outros que estão à distância. Agora, isso às vezes dá certo. Agora, com o passar do tempo, a gente vê se deu certo. Se você chega num lugar desse e o quarto do doente está bom, é positivo, você se sente bem lá dentro. Esse senhor, o povo chegar lá, não queria ir embora. A turma pediu para colocar mais cadeira. E eles falaram, não pode, o médico proibiu. Aqui não pode ter muita gente. Todo mundo queria ficar perto. Quer dizer, o ambiente estava bom. Agora, tem coisas assim estranhas, né? É igual aquele caso do menino também, da mulher aqui do Sul, que eu fui ver. E ele era um caso de idiotismo, né? Totalmente alterado, o corpo todo. E eu cheguei lá e vi que o ambiente do menino era bom, era positivo.
Entende? É a mesma coisa. Só que tem que esse lá é de idiotia, o do homem não, era um processo de UTI, é um processo de Alzheimer, alguma coisa nesse sentido, entende? Agora ele Que é a demência senil, no caso ali, ele seria considerado a demência senil. Outra coisa, esse nosso amigo nunca recuperou não, ele dessomou daquele jeito, dali. Mas foi numa boa. Outra coisa, eu encontrei com ele depois que ele dessomou, estava bem, dias depois. Pelo que eu entendi, ele projetado assistia com fins e não, o amparador tirava ele do corpo quando precisava para ter contato com as coisas e fazia os interrogatórios, o desassédio, a coisa toda daquele que precisava. Então, com isso, ele foi desativando os locais de conflito. Ele foi desativando os conflitos, ele foi desaparecendo, aquelas coisas foram tudo diminuindo. Ele fazia esse trabalho com consciência e consciência. Tudo. E outra coisa, parentes e não parentes, todo mundo. Agora, uma coisa que aconteceu, isso é um amparador que me falou, isso foi o enumerador na ocasião que me disse, que na hora que eles iam olhar o povo das consciências para trazer, que apareciam algumas consciências que ele tinha ajudado durante a vida, que vinha ajudar. Você está entendendo? Que isso foi fora de série. Tinha gente até que achava que isso talvez foi o fator mais importante de tudo. Quer dizer, o homem tinha ajudado muita gente. Esse então viram que ele estava numa hora de necessidade, eles vieram socorrer. Agora, por isso que a gente fala, a gratidão, ela às vezes custa aparecer. Mas às vezes de onde você menos espera, aquilo que você já esqueceu, vem a pessoa com a gratidão. Ela vem fazer um pagamento para você. Você está entendendo? Uma benesse, energia, uma presença positiva, isso às vezes é muito importante. Agora, essa pessoa tinha curso intensivo? Não. Provavelmente. Nenhum desses tinha. É tudo gente que estava mesmo com um processo trágico, né, dentro da situação. Que não é fácil, né? Agora, o problema é que essas pessoas que ficam assim mexem muito com o problema da família mesmo, né? O TI não é fácil. E uma pessoa que entra assim, por exemplo, uma pessoa que tem coma, aquilo é um problemão. E outra coisa, define as pessoas da família, quem é bom, quem é miserê, quem é large, quem é que faz assistência, define todo mundo. Todo mundo fica à mostra, fica evidente. Entende com uma pessoa assim? Quer dizer, há males que vêm para instruir, não é isso? Não tem jeito. Todo mal, quase sempre é assim, o mal que existe a partir da natureza, aquele que não é da pessoa. Né? Agora, aqui outra pergunta. Meu irmão chegou numa situação crítica, não sobe de elevador, não anda de avião, não entra numa caixa eletrônica, com porta fechada, e por aí vai. É caso para psicólogo? Bolas. Se for, seria para alguém que trabalha com regressão? Não. Tem que examinar um psicólogo para examinar que isso aí é mania e é fobia. Aqui, pelo menos, tem várias fobias, né? Só de falar isso aqui tem várias. Essa de elevador, de avião, é outra fobia. Ele não entra numa caixa eletrônica, quer dizer que é aquele negócio a claustrofobia, e por aí vai. Então, veja, não pergunte se é um caso de psicólogo, não é mais do que isso. Leva lá. Agora, tem que ver o seguinte, combater a fobia, explicitar bem a situação e depois ver o que faz. Agora, o melhor que a pessoa deve fazer, você que entende de energia, é colocar energia nele. Faça arco voltaico nele. Eu confio em você. Você é capaz de fazer isso. E com eficácia. Pensa nisso, que às vezes ajuda. Agora, outra coisa, preciso de ver, na questão do psicólogo, a idade do seu irmão, para ver como é que é isso, que às vezes é o período que ele está passando, às vezes ele sentiu algum trauma. O psicólogo tem que desenterrar isso aí, ver o que é que se passou, né? Sempre vai ajudar. Quem é que está aí com o microfone? É você, por favor. No caso, eu gostaria de entender como que funciona a questão do jovem e do idoso quando ocorre a dessoma. Alguns casos que eu já observei de jovens, quando ocorre uma dessoma meio trágica, isso daí é possível
está ocorrendo, percebi que a pessoa tem dificuldade de interagir no extrafísico, é um choque. A questão de jovem que tem problema, que leva para a morte, às vezes é muito pior do que uma pessoa idosa. Porque eles não querem deixar que a pessoa nem viva. Há assédio, às vezes, de uma tal maneira que é para acabar com a pessoa o mais depressa possível. Entende? Então isso é pior. Por isso que determinadas dessomas na puberdade, na juventude, essa coisa toda, são problemáticas. E é aí que perturba essas mamães todas, que ficam às vezes 20 anos chorando as mágoas porque perdeu o filho. Agora, muita coisa disso, coitadas, o processo é de amor, mas é um problema também de egoísmo, né? Porque perdeu o filho, não quer aquilo. Aquele filho fazia parte dela. É um prolongamento dela. Então isso aí também é sério. Porque o que eu observei no extrafísico, o jovem, quando dessoma, ele é mais difícil de aceitar o extrafísico que a pessoa de idade. Não, mas depende. Não é assim não. Tem jovem que vem aí para ir embora. Você lembra daquele caso que eu conversei? Foi um dos primeiros que eu examinei na minha vida. Ele tinha a mesma idade que eu, tinha nascido em 1932. Chamava Condorcet Silva. Gostava demais de mim. E outra coisa, ele entendia bem dos processos de parapsiquismo. Agora, ele era doido por avião. E eu falava com ele, isso é um perigo esse negócio aí. Não, mas eu vou tirar o brevet, que não sei o quê. Agora, eu conheci em 1945, primeiro ano do curso de ginasial. Agora, ele vira para mim e fala assim, Valdo, eu vou durar pouco. Esse meu corpo não vai durar muito tempo. Eu falei assim, mas por quê? Você está doente? Eu falei, não, ele está em ótimas condições. Mas eu sei que eu vou ter que desencarnar, que era o termo que ele usava, desencarnar muito cedo. Eu vou morrer moço. Então eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que estudar muito. De modo que, o que você puder, me instrua, me eduque, me ensine. Quando você gostar demais de mim, você está entendendo? Dentro das coisas. Agora, o que eu fiz? Comecei a falar a primeira coisa, que avião era um negócio muito difícil. Por que eu queria? Você não tem medo de morrer de avião? Eu falei assim, não, eu vou morrer cedo, eu não sei como, mas eu vou. Agora, o que você faz? O avião dele caiu no meio do mar e ele morreu na hora. Agora, ninguém, naquela ocasião, não tinha muito estudo desse negócio, qual a causa mortes, fazer aquilo. Eu nunca fiquei sabendo por que é que o avião caiu. Agora, ele morreu num desastre de avião. Ele ainda não tinha 30 anos. Você tem uma ideia. O senhor teve contato com ele? Depois eu encontrei com ele, tá bom. Aí eu virei para você, vem cá, você está preparando para outra, para você viver 100 anos, né? Isso é fora do corpo. Você sabe, eu não deixo passar, né? Seja aqui ou de lá, se eu estou lúcido, eu falo, eu ponho tudo a boca no trombone ou para trombone. E eu na mesma hora falo assim, vem cá, você agora vai se preparar. Não, vou. Agora, tudo indica que devia de ter algum caso que eu não quis saber, porque a família estava traumatizada, tinha uma opção de coisas, que eu conhecia a família, tudo. Eu nunca fiquei sabendo o que aconteceu. Entende? Agora, eu estou falando isso porque já fazem muitos anos, faz mais de meio século. Por isso que eu falo o nome dele, porque ele está ótimo, melhorou. Eu vi tudo depois, alguns anos depois eu encontrei com ele. Na verdade, não foi eu que encontrei com ele, ele é que veio falar comigo. Você está entendendo? Porque ele estava bem. Agora, ele era uma simpatia, o Condorcet. Eu gostava demais dele. Entende? Ele era um cara alto, era um inglês, o jeitão dele, um inglês de Minas Gerais, você está entendendo? Magro, alto, parecia um galã, magro, muito simpático, modo de falar, educado. Agora, uma cabeça que realmente, para dirigir avião, aquilo era pequeno para ele. Ele tinha mais cabeça do que isso. Ele tinha boa cabeça. Outra coisa, estudava, tirava boas notas, sem estudar demais. Meu estilo, você está entendendo? Não precisava estudar muito, que ele tirava as primeiras notas junto com a gente e tal. E todo mundo gostava dele, ele tinha amizade com todo mundo. Então, por aí você vê que não é assim não. Existem exceções, não é bem assim não. Por isso que eu falo, consciência é um negócio difícil, né? Problemático, né? Complexo, sofisticado. Entende? Entendi tudo. Sim. Volto na página 21.
na paraterapeuticologia. Você pode explicar como é feita a autoconfrontação? Na pesquisa da consciencioterapia, a autoconfrontação desassediadora na dimensão extrafísica parece ser o processo de cura mais eficaz existente para a melancolia pós-dessomática. É essa que eu estava falando aqui, que acontecia lá com aquele nosso amigo que estava na UTI. Você está entendendo? Eu cheguei depois. O problema todo é esse aqui, ó, é a paraconfrontação, a autoconfrontação, a desassediadora. Agora, isso aí ajuda por quê? Porque mostra para a pessoa o que é que foi a vida dela, quais as coisas que ela tem que fazer, o que ela deve esquecer, o que às vezes ela tem que perdoar. Quando toca no assunto de melex extrafísico, quase sempre tem que falar em perdão. Perdão, compreensão, entendimento, fraternidade. Eu não vejo outro jeito, que se as pessoas entrarem naquilo, é porque tem algum ranço. Não é cotoveloma, nem melindre, é mais do que mágoa, do que ressentimento, é coisa mais séria, mais embaixo. Por isso, você vai olhar aí, na fatologia, na sexta linha, de cima para baixo, os efeitos devastadores do ódio, da vingança, do genocídio e dos belicismos. Olha aí, está na primeira página. Isso aí é terrível. É a base de tudo aí, a coisa mais séria é isso aí. Em muitas coisas de melex, a melex é decorrente disso. Entende? Valdo? Sim. Esse tema tem muito a ver comigo, a dessoma, porque foi com base nele que eu acabei conhecendo a Conscienciologia. Eu tinha muito medo da dessoma. E uma das coisas também que eu comecei a pesquisar um tempo atrás, por causa desse medo, é sobre a programação para dessoma. Uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o desapego, mas não tanto material, mas de pessoas. Olha, o processo de desapego é aquele que eu estou falando, no caso da mãe que perdeu o filho. O rapaz estava na motoca, de qualquer maneira, caiu, quebrou a cabeça lá, etc., dessomou. Então é motoqueiro. Isso aí é um monte de mulher que sofre com esse negócio, que o filho morreu na motoca. O Brasil, então, teve um período que isso era toda semana, tinha alguém assim. Depois eles começaram a fazer a coisa mais séria, colocar capacete, uma opção de coisinha. Aí andou diminuindo, mas mesmo assim ainda tem gente que morre de motoca aí, você sabe como é que é. Porque a motoca costura tudo, faz uma opção de coisa, passa da conta, passa acima dos carros, ganha de todo mundo na corrida, então isso é um problemão. E a pessoa acha que na motoca aquilo é uma extensão dele, que ele pode voar, aquilo são as asas que a pessoa tem, isso aí é um problemão, motoca. Agora, então, o que se passa? Muitas dessas mulheres, então, perderam o filho muito novo. E aquilo ela fica chorando, aquela condição. Às vezes ela tem até 2 filhos, eu já expliquei isso aqui, ela tem 2 filhos depois. Às vezes aquele filho que morreu até já ressomou. É o 3º filho dela, por exemplo. E ela, 28 anos depois, como eu encontrei uma, que veio comigo, eu lembro que eu tive que conversar com ela dentro do carro, estava com o motorista lá na Pau de Fronteira. E eu falei com ela, olha, e eu vou te falar agora, consciex para consciex. Faz de quanto nós estamos dessomados. Você está chorando, esse menino, por egoísmo seu. Você já pensou, se ele for o seu 3º filho, você está chorando isso aí à toa? Agora, por quê? Você se sente bem como mãe que perdeu um filho? Isso é exibicionismo da sua maternidade? Da ibope? Você se sente bem? Então tem um monte de coisa nisso que a gente tem que ver. Então esse negócio, as mães, se perder um filho, todo mundo aplaude. Ninguém viu que às vezes tem um excesso, que tem uma patologia, que tem loucura ali atrás. Você está entendendo? Não. Outra coisa, eu já vi casos pior ainda do que esse. Que eu conheci a mãe, o pai e os filhos. Aí o menino morreu. Na hora que o menino morreu, ela começou a entrar nessa pose da mãe vítima. E entrou naquele pódio da estrela maternal. Você está entendendo? Qual a pior da história? Ela não gostava desse filho e vivia brigando com ele. E o filho também não se dava bem com ele.
Agora, então, o que a gente ia fazer? Quando eles vieram para falar comigo, eu virei para ela e falei assim, ó, você está chorando as mágoas porque agora é a sua autoculpa. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Porque você não tratou seu filho do jeito que devia tratar. Ele nunca compreendeu você como mãe. A verdade é essa. O pai até... Isso era na frente com o pai, com o esposo dela. O pai compreendeu. Agora, ó, você precisa agora se dedicar aos outros 2 filhos que você tem para isso não acontecer. Que ela tinha mais 2 filhos, eram 3. Agora, veja, esse caso é pior ainda. Você está entendendo? Não. Agora, ela, em vez de mostrar que ela estava com autoculpa, ela caminhou para o outro lado e virou uma estrela da maternidade. Você está entendendo? Sofrendo com aquilo, etc. Tal. Agora, ninguém falou isso para ela. Foi preciso eu falar. Aí o marido abaixou a cabeça. Eu falei assim, ó, eu não vou perguntar para o senhor o que o senhor acha do assunto. Mas eu sei que no seu íntimo o senhor me dá razão. O pai se dava bem com o filho. Agora ela, eu nunca fiquei sabendo, e ela mesmo depois disso, nunca revelou o que havia entre os 2. Mas é lógico, eu expliquei lá, né? Eu falei assim, ó, isso é coisa do passado de vocês, negócio muito sério, vieram para ressarcir alguma coisa de desavença profunda, enraizada. E ó, perdeu tempo. O menino morreu logo. Agora o menino, quando ele morreu, tinha menos de 20 anos. Você está entendendo? Ele tinha 16, não sei. Uma coisa terrível. Você está começando a entender, então, como é que são esses aspectos dessas personalidades? Valdo, a dona Célia do Carmo, lá no Rio de Janeiro, ela atendia milhares de mães, eu já vi algumas dessas reuniões, a maioria dela perderam os filhos. Todos aqueles casos, mais ou menos, seriam esse caso, que as mulheres ficam querendo receber mensagem para saber como o filho está. Não é todo o caso, mas uma boa parte deles. A mesma coisa é aquelas mensagens que o Chico recebia. Você sabe que essas mensagens psicografadas da pessoa que morreu assim, eles mandam uma carta com os detalhes para a pessoa colocar na mensagem psicografada, né? Tem médico que ainda está recebendo essas mensagens até hoje. Eu nunca recebi uma mensagem assim. Agora, o pior disso é aquilo que eu falo para vocês. A natureza humana não fala. Quando eu deixei o movimento espírita, eles mandaram as cartas dessa para mim, para eu receber mensagem para a pessoa. Eu queimei as cartas, só para não envolver ninguém. Então eles mandavam, ó, o apelido dele é esse, a tia que ele gosta é essa, a madrinha dele, a Dindinha, é a fulana, ela mora assim, assim. Tudo para haver uma relação. O avô, que ele gostava muito, morreu no ano tal. Agora, eles mandavam essas cartas com tudo já mastigado para você colocar. Tudo é carta marcada, jogo de carta marcada. Foi por isso que quando o Souto Maior esteve aí, eu falei com ele, ó, você já viu isso, senhor? Já. Ele já tinha visto. Todo mundo que vai estudar isso acaba vendo, que ele vai encontrar isso aí. E ele até sabe, tem médico, que ele evita, que sabe que tem médico até hoje, que ainda estão recebendo essas coisas e fazendo aí um auê, né? Isso dá Ibope. Sabe, o processo é o seguinte, faz média com muita gente, etc. Então, a mãe faz média, o médico faz média, o centro espírita faz média, é um monte de coisa. Agora, ó, se você observar, lá em Uberaba, na minha época, o Chico não recebia essas mensagens. Por que eu não recebia? Porque eu falei com ele, olha, se tiver isso, eu caio fora já. Se você aguentar um tempo, eu sigo com as coisas para melhorar a sua vida aqui, todo o trabalho. Tinha várias coisas. Outra coisa, você nunca viu, naquelas reuniões que fazia de efeito físico, não aparecia, que era uma fajuta. A dele. Tudo isso. Hoje eu falo que as coisas todas já passaram, é bom a gente clarear as coisas, que a natureza humana não falha, né? Sim. Paulo, na página 21, incomplexologia. Em complexologia, quanto à intermissiologia, a Melex abrange o autorreconhecimento de a consciência não ter executado a proex recém-finda. É incomplexo. Tá. Aqui, eu entendo que nem toda consciência que passa pela Melex, ela reconhece que ela foi incompletista. Sim, mas veja, o incompletismo que eu estou falando aqui
é também o generalizado. Por exemplo, a pessoa, todo mundo que vem aqui tem uma missão para cumprir, tá certo? Independente se fez curso intermissivo ou não. Agora, tem gente que às vezes ela veio específica, não fez curso intermissivo, mas ela sabia, por exemplo, que devia de cuidar de determinada pessoa, encaminhar. E chegou aqui, ela começou a brigar de novo com a mesma pessoa. A hora que ela dessoma, ela vê aquilo e encontra as coisas tudo piores do que antes dela ressomar. Aí é que é. Isso é que eu chamo de incomplexo. Você está entendendo? É muito mais sério do que isso que nós falamos. Então, é antes do curso intermissivo. Porque aqui a frase, ela dá a entender que necessariamente... Não, isso aqui foi para nós. É para mim, para você, que às vezes nós podemos entrar no incomplexo. Então, a gente está mostrando. Eu acho que você não entra não, mas eu posso entrar, né? Você tem a IEDA que te sustenta. Não é isso? Outra questão, Paulo. Na parafatologia, na segunda linha, existe o remorso e a desesperança. Na parafatologia, segunda linha. Parafatologia, sim. Esses dois itens, o remorso, a desesperança, não teriam que estar na fatologia? Não. O caso aqui que eu quero dizer que é o remorso pós-mortem. Então não a desesperança pós-mortem, e não antes. Eu estou pondo na parafatologia porque o negócio é para lá, é parafato, é parafenômeno. Você está entendendo? Sim, eu entendi, mas aí então teria que estar escrito alguma coisa depois. Não, não precisa. Remorso pode ser tanto aqui quanto lá. Aqui, ó. Como é que é? Onde é que está a Nara? Aqui. É o monk. Está entendendo? A vida é dura. Professor, no caso assim de uma dessoma súbita, uma morte súbita, a pessoa nem sabe que dessomou, quer dizer, não entende, ela ainda está viva, necessariamente ela passa direto pela Melex, porque se ela... Não tem nada a ver com isso, cada caso é um caso. Entendi. Às vezes a pessoa dessomou rapidinho, daí a pouco ela passou até pela segunda dessoma. Se ela tem mérito, depende da ficha. Eu sei, mas pode acontecer assim, dela não passar pela segunda dessoma, achar que está viva, ser um parapsicótico e não necessariamente passar pela Melex. Depende dela, depende da ficha, o que é, como é que é, cada um, regra, tudo isso é possível. Tá. E no caso de, por exemplo, a ocorrência de dessoma na família, né? E aí, qual que é a melhor postura, assim, em termos de assistencial? A melhor coisa que tem é abençoar aquela pessoa que foi e deixar ela seguir o destino dela. Só pensar positivo. E deixa para lá. Você está entendendo? E não está entrando demais, não. E no caso porque a maioria de nós todos, quando a gente entra, o ser humano, é para puxar alguma coisa para a sardinha. A maioria. Isso é negativo. A pessoa ali, ela precisa de assistência. Então, vamos dar assistência, pelo menos de energia, de pensamento positivo. E não está fixado nela, não, para ela seguir o destino dela, seguir a evolução. E qual que é a dica que o senhor dá, se, por exemplo, quando tem na família esse caso de dessoma, e a pessoa vai lá, passar agora, por exemplo, festa de final de ano, né, essas coisas assim. O que tem? Junto com a família, né? Claro, a família sempre evoca, né, esse tipo de coisa. Eles gostam. O luto é a perdologia, né? É um negócio sério, o processo de luto. Aí depende da cultura, condição, tem uma série de coisas, o status também social, isso tudo influi, né? Melhor não entrar na onda também. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso tudo é excesso, né? Eu sou favorável mesmo, é a cremação. E vamos cuidar das coisas que ficaram por aqui. Entendeu? O espetáculo não pode parar. A vida humana é um curso. A gente tem que ver se está tudo seguindo bem. Outra coisa, ele dessomou, ele não vai prestar mais prova, somos só nós. Então vamos levar aqui, porque a prova já está aí, está na bica. Entendeu? Eu tenho também uma dúvida aqui na página 19, na megapensenologia, que é o último item da conformática. Aliás, penúltimo, linchamento pré-melex intrafísica. Eu não entendi esse linchamento. Eu vou ver onde é que é na página 19, megapensenologia. Megapensenologia. Sim. Linchamento pré-melex intrafísica. O que é? Você quer explicar? Explica aí. O caso é o seguinte, aqui ó, pré-melex intrafísica, é o linchamento.
Se a pessoa foi linchada, ela não devia estar, ela não era um herói, ela não era ícone, ela não foi aprovada. Começa a pensar por aí. Então o linchamento real. Agora, o linchamento em si é uma das piores coisas que uma multidão pode praticar. Entendi. Nesse caso é linchamento mesmo. Então, se a pessoa entrou e ela ainda causou ou gerou um linchamento, a situação é pior, porque aí envolveu um monte de gente. Todo mundo vai ficar com problema, entende? Autoculpa. É uma interpretação horrível. Horrível quer dizer horrorosa e horrível. Você está entendendo? Entendi. É a palavra que eu inventei que chama horrível, que é própria para Melex. Você está pegando bem essa palavra. Horrível. Na página 21, professor, no item etiologia, na segunda linha, o senhor fala que um dos agentes mais responsáveis é a incompletude da indefinição. Onde que está isso aí que você está falando? Página 21, item etiologia, segunda linha. Deixa eu ver onde é que está. 19, etiologia, segunda linha. É a incompletude da indefinição. Etiologia que você está falando. Etiologia. Etiologia. Tá. Em consonância com a parapatologia, agentes mais responsáveis pela Melex é a incompletude da indefinição. Aquele posicionamento mais definitivo, rechaçado pela Consim, em mais esta vida humana, sucumbindo à multissecular mesmex emocional, ideológica, vegetativa, sem exemplificar qualquer renovação, reeducação ou ressocialização, estacionada na arte em vez da ciência, ou na TACOM no lugar da TARES. A minha dúvida da segunda linha, quando o senhor fala em incompletude da indefinição, não seria incompletude da definição? Quer dizer, a pessoa não completar algo que ela havia definido previamente? Não, a indefinição é uma incompletude. Raciocínio que eu estou certo. É que eu achei estranho assim, eu não completar. Tá certo? Mas assim, eu acho estranho assim, eu não completar aquilo que eu não defini. Não, eu posso falar tanto definição como indefinição. A incompletude da coisa que não está definida. Ou a incompletude da coisa definida. Mas então o que eu quero chamar é falar no pior, eu estou pondo o dedo na ferida. A incompletude da indefinição. Mas não seria pior assim o cara não completar aquilo que ele definiu? Não. O que eu estou falando eu acho que é mais patológico, vocês não acham não? Muito mais, não acham? O negócio é colocar os termos corretos. Esse aí é dos piores que tem. Eu estou vendo que tem gente que chegou do Rio de Janeiro, que está aqui escondido ali, ó. Olha lá. Chegou hoje? Foi? Eu estou querendo ver, porque eu quero ver se a pessoa está nessa dimensão, por isso que eu estou falando. Tá? Senão eu olho aqui assim. Olha, depois que nós já estreamos aqui, inauguramos isso, eu já vi uma concierge sentada aí. Bem séria. Fora aquelas que eu cheguei, que tinha uma turma que estava debatendo ali, antes da gente. Então, vamos com calma. Então eu preciso perguntar, será que é ele mesmo? Não, é ele. Professor Valdo, aqui em detalhismo, na antagonismologia, o senhor coloca aqui o segundo antagonismo, acriticismo, autocorrupção. Sim. Toda autocorrupção ela é antagônica à questão do acriticismo, ou pode ter, por exemplo... Porque eu fiquei pensando aqui se ela não pode ser... Não, a primeira coisa é a seguinte. Uma pessoa que tem autocorrupção, ela não tem autocrítica. Você está de acordo ou está contra? Estou, por isso que eu fiquei... Então acabou, isso já explica tudo que você está querendo. Mas por que está em antagonismologia, então? Porque presta atenção. Se a pessoa criticismo, ela não tem crítica. Ela entra na corrupção. Se ela tivesse crítica, teria melhorado. Eu concordo com o senhor. A minha dúvida é porque ela está em antagonismologia, se elas são antagônicas. Mas de qualquer maneira, tudo aí é antagônico. Os dois termos são antagônicos, um com o outro. Agora veja, se a pessoa ela não tem crítica nenhuma, mas também ela não fede nem cheira, já está boa. Agora, se ela é autocorrupta, além disso, piorou tudo. Você não deu aí, foi o valor para o acriticismo.
Olha o percentual de acriticismo da pessoa. Você vai começar a entender o que eu estou falando. Olha, sobre certo aspecto, é a mesma pergunta que ele fez lá, tá? São as nuances. Viu, ó, vocês estão começando a ver, ó, Rosa, você está começando a ver as nuances que eu estou trazendo de propósito para eu pensar com profundidade. Ó, essas duas vieram bem claras hoje. Professor. Só uma outra dúvida também. Com relação a essa pessoa que morreu no acidente de avião. Sim. Que ele disse que ia morrer cedo e tal. Assim, de fato ele ia morrer cedo, assim, pelo que o senhor tinha observado, ou foi falácia dele? Olha, eu via pela aura dele que estava tudo normal. Eu então não ia discutir com o cara. Eu sempre tratei ele bem. E nós nos dá muito bem. A gente entendia uma opção de coisa. Agora, ó, tem um caso pior do que esse, né? Que morreu mais cedo. Que esse aí ainda durou 20 e tantos anos. Mas o AIEC não durou isso. O AIEC eu vi um semestre na minha vida. E depois a família mudou. Eu nunca mais fiquei sabendo dele. Quando eu encontrei com ele fora do corpo, aí eu olhei bem para ele e falei, vem cá, você é o AIEC? Eu falei, sou. Você também está fora do corpo? Eu disse, não, Valdo, eu morri logo depois que você me conheceu. Eu nem fiquei sabendo quantos anos ele tinha. Agora veja, quando eu encontrei com ele, eu tinha 13 anos. Ele devia ter 12 por aí, mais ou menos isso. Porque eu passei 2 anos sem estudar, entre o curso primário e o ginasial. Você está entendendo? Então, o que é que se passa? Eu estava até um certo ponto atrasado. Ele não, estava mais ou menos, acho que 1 ano, ele conseguiu. Então, pelo meu cálculo, que eu não sei, porque eu nunca mais encontrei com a família. A família era de árabes, muçulmanos, entende como é que é? E eu nunca mais vi. Agora, a hora que eu vou para fora do corpo, chego lá, vejo aquela pessoa e falo assim, vem cá. Aí veio na minha cabeça, porque você sabe, às vezes, se a pessoa tem muita energia, ela mesmo faz a lembrança aflorar, né? Você vem cá, você não é o AIEC? Agora, quem era esse AIEC? Ele também entrou na mesma época lá, era da turma das várias séries de ginásio que tinha começado no Colégio do Triângulo Mineiro em Uberaba, 1945. Agora, a gente tinha feito exame de admissão, todo mundo passou, porque tinha um exame de admissão para entrar no ginásio, senão você não poderia entrar. Então, aí eles dividiram aquelas salas. E nessas salas, o Condorcet, por exemplo, era da minha sala. E tinha esse outro que era mais novo. Agora, esse rapaz, esse menino, ele se apegou comigo, desde que me conheceu. Agora, eu lembro direitinho que uma das coisas que ele falou para mim foi o seguinte, mas que pena, né? Você mora no internato, não pode sair, né? Não pode. Mas que pena, eu queria levar você lá em casa. Eu queria mostrar minhas coisas para você, o que eu estudo. Ele morava na rua São Benedito, que era no bairro de São Benedito, que era de árabes, que era bem afastado, porque o nosso internato era no centro da cidade. Então era um bairro muito mais afastado. Quem conhece Uberaba sabe disso, o Alto São Benedito é bem mais longe. Agora então, veja, isso era a observação dele. Aí eu virei para ele e falei assim, não, aqui, ó, com jeito, às vezes a gente pode sair, mas eu não posso criar problema aqui dentro. O ginásio, aqui as coisas estão começando, o curso está começando, eu não posso estar pedindo para sair, porque essas coisas geralmente não tem, e nós temos uma dona que cuida da gente, que é muito séria. Escuta, eu estou vendo que o Antônio está aí, eu preciso de entregar isso aí, você entrega para mim? Antônio, são só 27, viu? Tá certo? Obrigado. Mas olha, você entendeu mais ou menos essa situação, então? Mas, Valdo, você chegou aqui no você chegou a saber o que ele estudava naquela época ou não? Não conseguiu? Quem? O AIEC. Estudava como? Não, ele estudava comigo, no ginásio. Assim, ó, porque se ele é... Não, o que ele estudava era o seguinte, ele era impressionado comigo pelas coisas que eu sabia dos processos de mediunidade, o processo extrafísico, o problema todo. Não, é isso que eu queria e ele era muçulmano, presta atenção. Muito estranha a situação. Agora, ele era um rapaz bonito, um menino bonito, sério, muito sério. Você está entendendo? Tirava boas notas. Mas isso foi só o primeiro semestre, depois sumiu.
Eu nunca mais vi, não vi a família, não vi ninguém. Outra coisa, eu estava no internato, eu não podia sair naquela ocasião. No outro ano, quando eu saí, eu comecei a trabalhar lá. Então eu saía toda tarde para entregar aviso. Uma vez, eu fui lá na rua São Benedito e comecei a perguntar quem é que era a família do AIEC, como é que era. Falei assim, eles mudaram, estão não sei para onde e tal, foram para muito longe. Então eu nunca mais fiquei sabendo de nada. Agora, a lembrança daquele menino, que durante alguns meses a gente teve um certo convívio na escola, eu nunca pude esquecer. Porque hoje em dia ele é uma consex de um bom nível, não é isso? Então provavelmente... Ele não falou nada para mim, mas ele estava ali numa, vamos dizer, uma mini ProEx. Sim, sim. De propósito. Claro. Você está entendendo? Então ele poderia provavelmente... Agora, o que é bacana, o que é bom nessa história, é que pelo menos ele se mostrou para mim. Você está entendendo? Agora, eu não sei, né? Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha a hora que eu vi o AIEC, muitos anos depois, agora eu já de idade e tal. E eu comecei a pensar, Bolas, o que será que ele não tinha na casa dele, né? Pois é, isso que eu queria saber. É exatamente por isso que eu perguntei se o senhor foi lá. Mas era curiosidade. Para mim, o que ele tinha era problema que ele estava estudando, as coisas mesmo, nossa, livros assim mais acessíveis, isso é que eu sempre pensei. E o senhor tem alguma lucidez sobre qual era o objetivo da mini ProExis dele naquela vida? Não, é problema da família, coisa séria. Envolvia muita gente. Foi por isso que houve a viagem, a transferência da família. E outra coisa, era uma família grande. Aquilo envolveu um monte de gente. Isso que eu fiquei... que ele me deu a perceber foi isso. Agora, você há de ver a naturalidade dele. A hora que me recebe lá nessa Comunex, que ele estava trabalhando, eu chego lá, entro, ele olha para mim e faz, não, sou eu mesmo. Mas, Valdo, eu morri logo depois daquilo. E desde essa época eu estou aqui. Estou trabalhando. Então, e outra coisa, aí ele vira para mim assim, ó, você pode ficar aqui, que eu queria só mostrar que a gente está aqui e tal. Que eu nunca pude esquecer você. Ele falou para mim, eu nunca pude esquecer você. Estou sabendo o que você está fazendo. Agora, o que é que se passa? Eu quero ajudar nas coisas, mas agora, ó, hoje, você dá uma olhadela pelas coisas aqui, e depois você chega lá fora e pega um galho daquelas árvores que tem lá, aquelas árvores luminosas, e pensa para voltar para o seu corpo. Pensa no seu corpo. E eu cheguei daí e peguei. Aí apareceu um negócio como se fosse um problema roxo, sabe? Quando eu vi, estava chegando o corpo. E desapareceu aquilo tudo, sumiu tudo. E eu fiquei com a AIEC no rosto. Agora, depois disso, o rosto dele, aquele semblante, a situação toda. Agora, depois disso, ele apareceu muitas vezes, e aqui em Foz, ele veio muitas vezes, porque ele está nos ajudando, né, nas coisas dele. Ele tem que tipo de especialidade, assim? Ele é mais afeito ao trabalho? Ele trabalha com o negócio mesmo da consciência, principalmente em matéria de atributos. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vi, que mais tarde eu encontrei com ele outras vezes. Então, numa delas, eles colocam a gente no lugar e depois ele passa como se fosse uma espécie de aparelho, que aquilo fica vivo, os pensamentos da gente aparecem lá. Que é isso que eles estão tentando fazer agora com o processo da biônica, a internet, os problemas da cibernética aí, essas coisas todas. Agora, eles já fazem isso de uma maneira mais séria, específica. Então, eu acho que daqui um século, 2, 3, nós vamos ter aparelhos da neurociência que vão mostrar essas coisas todas. Para mim, é isso que ele faz. Até certo ponto é uma especialidade de paratecnologia, alguma coisa assim. Tudo é paratecnologia. Agora, ali entra a biônica nessa história. Ele é especialista nesse negócio que eu falo aqui do paramicrochip. Essas coisas todas, ele é bom. Entendi. Agora, por exemplo, eu ainda não tive oportunidade, mas se um dia eu tiver, o que eu quero conversar com ele não é isso não. Adivinha o quê? Vocês têm uma ideia? Você tem uma ideia do que é que eu quero conversar com a AIEC? Hein? Macrosoma. Macrosoma. Porque ele deve saber, né? Muita coisa. Então, ele pode dar assim umas insinuações, não é isso? Dar uns hints, né? Dar umas indicações para a gente. Isso seria o máximo. Mas ele já tem um... Mas olha, eu não forço a barra, porque se ele não falou, é porque não tem interesse, não há importância, não é importante. Então eu já parto desse princípio. Mas agora, a curiosidade... Agora, a gente precisa ter cuidado, que a curiosidade é que matou o gato, né?
o senhor tem ideia do nível evolutivo dele atualmente? Não, ele é pessoa que, se eu acho, se ele vir aqui, por exemplo, ele já tem curso intermissivo, ele pode dar aula nisso, para mim ele até dá aula. Mas o problema é esse, ele vai chegar aqui, ele é desperto, né? Entendi. Para mim já é. O nível dele, a situação toda dele. Agora, para mim, agora a minha suspeita, eu não estou ouvindo aqui não, tá? Só nós dois, estou falando para você. O caso é o seguinte, para mim, ele é daqueles cientistas da época do Averroes, aquele povo, Arrhenius, esse povo que era Averroes. Sim, agora veja, para mim ele é um desses caras, eu não sei quem, mas é dos árabes, naquela época que usava muito negócio de matemática, não era assim? Não tem processo. Aquela ali é matemática até hoje. Ó. Agora veja, para mim, ela é da família do Hayek. Mas você não acha? Ele parece ser, porque havia uns caras que eram fora de série, né? Daquela fase em que a ciência estava com os islâmicos. Com os árabes, era na Pérsia, né? Agora, eu até sempre fiquei pensando em lhe perguntar exatamente sobre o Avicena, porque ele tinha um pensamento enciclopédico. Sei, mas eu não acho que é um desses assim falado, não. Ele deve ser um desses cientistas, que a gente pode chamar de cientista, né? Mas desse pesquisador dessa época que mexia com essas coisas. Que ele está muito envolvido nisso. Agora, se ele foi isso, ele deve ter sido outras coisas aqui na parte nossa, ocidental, tudo isso. Agora, o que eu sei é o seguinte, ele mesmo me falou, nós somos amigos de muito tempo, mas ele não abriu o jogo do jeito que o nosso amigo lá de Atenas, espartano falou, não. Tá? Agora, professor Valdo, uma última pergunta aí. Esses amparadores, eles têm uma ligação muito forte com o islamismo, até a monja tem uma certa ligação, não é isso? Por que então essa área do planeta é tão pouco desenvolvida se tem amparadores desse calibre? Não é bem pouco desenvolvida assim, não. Estou dizendo assim, em termos de... A primeira coisa, eles são 1/4 da população, atualmente. Árabe é um negócio sério. Isso aí não é assim, não. Não é pouco também desenvolvido, não. Agora, o que é que tem? É muita paixão. Por quê? Eu mesmo já tive pensando umas coisas. Por exemplo, em matéria de conréus, aonde as conréus devem estar, em matéria de etnia, que elas estão renascendo mais, deve ser no meio dos árabes. Pois é. Os islâmicos. É essa questão aí. É na África e no meio deles. Entende? Porque a primeira coisa, eles às vezes têm muito filho, não é isso? Até hoje, não tem? E o outro são os africanos. Então, veja, é muita conréu que está nascendo nesse nível aí. Por isso que dá esse todo o povo que não perdoa. É a turma da Melex. Como é que fica? Agora, ó, vocês vão olhar os jornais dessa semana, já tem gente cobrando do Obama para dar um jeito entre judeus e palestinos. Tem muita gente já cobrando o cara, para ver se muda. Agora, ó, ele vai ter um problemão com isso. O sem Obama, Barack, o sem Obama, dirigindo os Estados Unidos, com os judeus nos Estados Unidos e Israel sendo um estado dos Estados Unidos, mais uma província. Ele está entre dois fogos que não está certo. Esse negócio, o que eu quero ver é o seguinte, eu quero ver agora é alguém do lado dos islãs que vai falar a favor dele. Espera, porque agora o próximo passo vai ser esse. Nós temos que esperar isso. Nesses próximos 4 anos, alguém vai falar a favor. Não é possível. Eu estou falando também dos islâmicos, falar a favor dele. Porque eles têm que honrar alguma coisa, do nome, alguma coisa. Gente, Barack Hussein Obama é muita coisa. Esse é um trinômio terrível. Trinômio islâmico. Muito sério. Agora, vamos ver, né? Tudo é possível. Ô, Tânia, você queria falar alguma coisa aí para a gente? Faz favor. Isso, professor, voltando.
Onde é que está? A incompletude da indefinição. Como é que é? Pois é, já teve a discussão, o Legário já trouxe a incompletude da indefinição. Sim, sim. Quer dizer, para mim não ficou claro, porque quando a gente tem duas negações, aí não fica positivo? Não, deixa eu ver onde é que está isso aqui para te contar. Etiologia. Etiologia. Então, página 21. Vamos ver só. Agente, em consonância, né? Agente dos mais responsáveis pela Melex é a incompletude da indefinição. Eu só te pergunto uma coisa para nós. Uma indefinição, ela é completa? Não. Então, acabou. Fim de então papo. tem uma negação. Vocês entendam. Uma incompletude e uma negação. Não, escuta, não interessa. A minha pergunta é mais séria do que essa. A indefinição é completa? Também não, é outra negação. Não tira o corpo fora. Vê se entende o que eu estou falando. Olha aqui, vamos entender. Uma indefinição, ela é completa? É bem incompleta. Quase que total. A indefinição pode ser completa. Não, senhora. Aqui. A definição é que é completa. Na minha terra é isso. A definição já é incompleta por natureza. Pois é, explica isso. Na filosofia, você tudo aí. Incompletude já é incompleta. Não, mas deixa eu ver se eu levo o pensamento dela até entender o que eu quero. Aqui, ó, sem erística nem maiústica. Vamos direto. Presta atenção. Então, o que eu quero dizer para você? Tânia, presta atenção. Indefinição é uma coisa incompleta, porque não está definido. Houve uma indefinição, não há definição. Agora, o que é que eu passo? A incompletude da indefinição. E eu não vou falar que é a incompletude da definição. A definição, ela é completa. Isso que ele está querendo, se eu falar, até um certo ponto vai ter gente que vai falar que eu estou errado, aí eu não posso falar nada. Mas aqui não, eu estou certo. Agora, o que eu quero é torcer o pensamento de vocês, para vocês pensarem com mais profundidade, dentro dos processos do lógico, do erro lógico, da aproximação simples, da situação toda. Você entendeu logo, não é isso? Também nós já brigamos então tanto que nessa altura desse acontecimento, o Arlindo, nessa aí não cai mais. Professor. Aqui tem uns que não cai mais. O outro que não cai mais é o Jaba, mas ele não está aí, né? O Jaba também não cai mais nessa. Pois é, quem tem. Já houve tantas, você não acha, nesse tempo todo aí? Quantas que já não existiram? Professor, então, essa questão da definição, da indefinição, para mim, ainda está em processo. Não, porque você sempre acaba, você está sempre em processo. Você sempre volta vencido. Ainda não se consegue se num debate qualquer, você sempre se apresenta como voto vencido. Todo mundo sabe disso. Você sempre fala assim, não, eu ainda vou pensar. Ou não é? Isso não é o normal dela? Ela não é assim? Mas eu ainda vou pensar, gente. Mas olha, eu estou de acordo com você. Não tem que pensar? Aqui, eu estou de acordo com você. Se eu estivesse no seu lugar, seria a mesma coisa. Eu também daria conta. Se eu não entendi uma coisa, não, eu vou pensar mais, não é pouco. Alguém pode, alguém que o senhor apontou aí, que está entendendo, está claro. Arlindo, explica lá para talvez, traduzindo... Explica com outras palavras. A indefinição, por natureza, é incompleta. Ela é incompleta, a indefinição. Agora ele está realçando a incompletude da indefinição. Eu estou calcando, eu estou ampliando o modo de falar. Lógico, eu não deixo margem à dúvida. Aqui, nisso aí eu não estou deixando margem à dúvida. Fechei todas as hipóteses. Isso é que é o ideal numa redação qualquer, você sabe disso. É a gente fazer uma coisa que não tem jeito de colocar nem vírgula. Isso é que é o ideal. Aqui não tem jeito. Eu estou pensando. Pois é, não, você vai pensar, como sempre. Nós sabemos. Agora, é muito bacana você falar. Qual que é o outro problema? Fala aí, passa para outro. Não, o outro é na antagonismologia, que também já foi levantado.
A mesma questão, o antagonismo, o Sim. último. O último, previsão e esbanjamento. Não, penúltimo. A criticismo e autocorrupção. Esse eu já falei o que é. Pois é, como é que essas Não, eu só te falo o seguinte, aqui, ó, acriticismo é igual ao quê? A falta total de crítica. Isso. A falta total de crítica, ela pode ser 10% ou pode ser terrível, 90%. Nesse caso aqui, presta atenção, a autocorrupção é uma das piores coisas que tem. Tá certo? Tá. Então você veja, existe um acriticismo que é coisa à toa. Por exemplo, aquela moça que gosta muito de enfeitar os cabelos com flor, todo dia ela aparece. Às vezes é numa hora que não está correto. Então ela não tem autocrítica para ver que a flor está deslocada ou qualquer coisa. Isso é uma bobagem. Mas agora, se ela é autocorrupta, já é outra coisa muito mais séria. O negócio já mudou tudo. Então, por isso que nós falamos aqui. O antagonismo. Para fazer a pessoa pensar. Eu sinto muito, não tem nada errado. São coisas distintas. São distintas aqui, ó. Olha a palavra que está usando. Distintos. Sim, mandioca e laranja. O antagonismo, e vocês também são laranja, pessoas muito distintas. Não é? Eu não escutei. Vocês também são pessoas muito distintas que a gente tem que ouvir com muita tranquilidade e aprender com vocês. É isso que eu estou tentando fazer. É um processo distinto aí. Processo distinto. Muito obrigada. Mas olha, eu chamei a atenção para os dois. Quem uniu isso em primeiro lugar foi eu. Você lembra que eu que falei isso? Fala. Professor, essa condição da Consciex que tem a Melex e dela para ser admitida, por exemplo, no curso intermissivo. Primeira pergunta seria assim, pode acontecer da pessoa ela ter uma Melex na mesma intermissão, ela ir para um curso intermissivo? Pode, porque às vezes aquela Melex que ela arranjou é apenas um problema de má abordagem. A hora que ela cai em si e vê, às vezes a ficha dela até é boa. Você sabe que tem gente que é perfeccionista, né? Eu já encontrei com a Consciex que falou para mim, não, eu sofri muito por besteira. Depois que eu dessomei, eu vi que tinha uns 2 ou 3 erros que eu não tinha visto. Eu comecei a me autoculpar com aquilo. Entrei numa Melex violenta. Passei quase uma temporada enorme com isso. Mas depois eu vi que não era. O resto da minha vida estava muito bom, etc. Tal. Esse foi para o curso intermissivo. É um homem. Interessante. Esse eu conheci. Agora, quem era ele? Ele era um fazendeiro de Uberaba, meu amigo. Fazendeiro. Mas ele ajudou muita gente, esse homem. A ficha dele era fora de série. Não é aquele que eu falo das coisas, não. É outro. Entende? Lá eu vi muito fazendeiro bom, no meio da história. Outra coisa, senhor, quando, por exemplo, a pessoa ela chegou lá, ela teve essa Melex, às vezes pode ser uma Melex desse período ou de um período próximo. A Melex em si seria algo que a pessoa teria que trabalhar sério num curso intermissivo. Não, olha, o que eu vejo mais de Melex aguda, quando ocorre, das coisas todas que eu tive estudando, porque na década de 50, 60 eu estudei muito isso. A coisa mais brava que tem é a hora que a pessoa veio, que dentro da vida dela ela achava que ela devia fazer aquilo. Ela veio aqui e nem tocou no assunto. E voltou, quando ela chegou, ela falou, quer dizer, aquele negócio que eu falo para vocês, o caminho da pessoa é esse aqui. Agora ela dá um primeiro passo nessa direção, tudo foi por água abaixo. Então a vida em si, dentro daquilo que era o mais importante, o prioritário, ela jogou fora. Então, as Melex que eu vi, a maioria, é por despriorização do trabalho. Você está entendendo? Despriorização. Uma outra pergunta também, professor Walter. Às vezes, assim, essa Melex, ela pode gerar na pessoa, numa próxima vida, algum travão específico, assim? Não sei se o senhor já viu alguns casos. Tudo é possível. Assim. Olha, a gente nunca pode falar essas coisas, aí é difícil de falar. Porque tudo depende da pessoa, o que ela escolhe, o que ela quer, a vontade dela, a intenção é dela. Nunca se sabe. Agora, a tendência da pessoa, quando ela alcança lucidez, ela começa a combater os processos todos. Ela sai disso. E esse é o motivo da reurbanização. Se a Melex não tivesse resultado, não teria reurbanização na Terra. Eles iam deixar aquilo acontecer e a coisa melhorar por si. Autocura.
através de milênios e milênios, que a gente não sabia. Agora, se eles entram é porque tem chance, né? Senão não teria reurbanização. Pensa a lógica disso. Não tem lógica? Escuta, você entendeu aquela revisão que eu coloquei, as 3 páginas que eu coloquei lá? Você entendeu? Entendi. Você viu que ali tem que colocar o nome do artista. Do artista, senão fica ruim para mencionar, né? Sem colocar. Eu vi. Mas é muito bom de você ter visto. Ótimo. Professor, sim. Aqui. Professor, na polinomiologia, o professor poderia explicar na página 20? Polinomiologia? Como é que chama? Polinomiologia. Polinomiologia? Isso. Sim. Gente, eu não escuto aqui, não. Ah, é? Vocês escutaram bem? Não. Polinomiologia. Não, mas olha, já é o 3º ou 4º, conforme o lugar aqui, eu não escuto bem o início da palavra, não. Eu não sei por quê. Polinômio. O polinômio, forças, fraquezas, ensejos, mega coerções. Isso. Olha aqui. Força, você sabe o que é. Fraqueza também. Depende da pessoa o que é. Agora, aí ela tem ensejos. Se ela tem muita força, ela tem ensejos positivos. Se ela tem fraqueza, ela tem ensejos que vai tudo jogar no buraco. Aí vem as mega coerções. Se a pessoa usar muita força negativa contra o fraco, ela faz uma coerção. E outra coisa, o outro, se é muito fraco, ele vai entrar na mega coerção e não faz nada, ele fica inutilizado. Entendi. Então, o polinômio aí, ele está dentro de todo o holopensene da Melex. Entendi. Essas coisas são terríveis, isso aí. Tá. Tem uma outra questão, professor. Quando tem um projeto, por exemplo, a gente pensa aqui em construir o tertuliário, ou a gente pensa, vou construir uma escola, vou fazer uma coisa assistencial. Em geral, esses projetos, eles partem mais da consciência, do intrafísico, ou mais do extrafísico? Depende, né? No meu caso, a maioria parte do extrafísico, você sabe disso, que eu venho falando isso há muito tempo. Porque eu procuro fazer aqui uma caricatura daquilo que eu já vi extrafisicamente. Agora, não sou só eu, os amparadores também me ajudam a fazer isso. Tudo é isso. Agora, tudo é caricatura, tudo é um simulacro. Você está entendendo? A gente chega perto. Porque extrafisicamente não tem jeito de você repetir aquilo, não dá. Entendi. Porque está todo mundo falando diretamente já pelo psicossoma, não é pelo soma. Agora, com o soma, você já perde muito. É igualzinho você estabelecer uma corrida entre a tartaruga e o guará. Não dá, né? O guará vai ganhar sempre. São coisas que não dão para fazer paralelismo. Mas a gente tem que seguir o que está lá. O que eu digo só para você é o seguinte: daqui uns milênios, aquilo que está lá vai aparecer nessa dimensão, bem aproximado da realidade. Entende? O próprio Allan Kardec falou isso. Allan Kardec falou sobre os mundos que vão evoluindo, a evolução, o progresso dos mundos. Que pouco a pouco o processo extrafísico vai ficando igual ao intrafísico. Entende? Ou seja, um intrafísico fica igual ao extrafísico. Você está entendendo? Nós aqui, nós já temos uma plasmagem grande disso. O que o Allan Kardec devia fazer com o Espiritismo era fazer isso. Mas eles não. Começaram a repetir todas as coisas de J. Cristo, aquela coisa toda, ficou tudo do mesmo jeito. A mesma pasmaceira, a mesma ex. Nós não, nós estamos levando isso para materializar a extrafisicalidade aqui. Que o problema não é materializar as consciências. É isso que é a materialização do espiritismo, das coisas todas. Você está entendendo? É o contrário. Da metapsíquica, tudo isso era materialização. Nós queremos materializar o discernimento das consciências evoluídas. Serenão, evoluciólogo. Esse é que é o caminho. Eu estou muito mais vivo do que o povo está pensando. Agora, não dá para comparar nada disso. Nem as religiões, nem o espiritismo, nem a filosofia, nem os processos dessas seitas que tem por aí, nem a ciência eletronáutica. Não dá para comparar com a conscienciologia. Que me perdoam todos aqueles que não me entendem. Eles vão entender. Se eles não entenderem aqui, eles vão entender lá se for bom, no interlúdio. Se não for bom, na baratosfera. De qualquer maneira, o tempo é o senhor da razão, Collor, não é isso? Agora, professor, ele tem razão.
para concluir, entender melhor a ideia, como que o professor fez a sintonia dos projetos, que o professor teve várias coisas na sua vida já até hoje, chegando até aqui, com as questões extrafísicas? A primeira coisa é que eu fiquei em cima do assunto. Eu não saí disso. Por exemplo, eu vou só te contar, um menino que chegou, um rapaz, e ele caiu fora, ele nunca mais apareceu, eu não vou falar o nome dele aqui. Quando nós estávamos começando a trabalhar com a SOCIM Conscienciológica, ele apareceu com um projeto para a gente instalar para onde fosse a SOCIM Conscienciológica. Eu não sei, Maria Isabel, se você chegou a ver isso. O Tadeu viu. O rapaz era do Greenvex, com os pensamentos e as ideias e a planta baixa de situação das mais avançadas que tinha. Ele durou pouco conosco lá no Rio e sumiu. Nunca mais eu vi o rapaz. Ele devia de estar com isso. Ele sabia que eu tinha curso intermissivo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Era um rapaz. Tinha até eu não sei se lá no Instituto eles ainda têm um dos projetos dele, com edifício, uma opção de coisa. Você lembra que havia um negócio desse? Pois é, ele apresentou publicamente, foi falado. A gente viu, esse menino vai longe. Mas ele foi longe e sumiu. Professor. Quer dizer, ele foi longe, sumiu. Nunca mais eu vi. Professor, eu não vou dizer o nome dele aqui. Eu estive em Salvador agora, esse rapaz está em Salvador, é professor do instituto lá. Você acha que é ele? Eu acho que é ele. Como é que ele chama? Aníbal. Não. Não é? O nome não é esse. O nome dele é bem característico. Não é Aníbal, não tem nada a ver com Aníbal. Hein? O Alexandre está ali também. Professor, o Alexandre Baltazar apresentou os projetos aqui. Não é nada do Alexandre. É gente que eu queria que viesse para Foz e não veio. Eu sei que o Tadeu chegou a ver esse caso lá comigo. Eu falei assim, esse menino é fora de série. Ele vai longe. Agora ele foi longe, mas sumiu. Ele foi longe para algum lugar, não sei aonde. Só que o Alexandre, naquela época, ele usava rádio, ele era bem diferente. Tem um nome na listagem do Greenvex da época. Tem o nome dele lá, porque ele participou do Greenvex. E ele sumiu. Agora é antes de você. Foi quando eu estava discutindo, eu, a Grace e o Tadeu, para ver onde é que nós vamos com a SOCIM Conscienciológica. Foi aí depois que a gente fez a reunião em Curitiba, apareceu Ivani e ofereceu. Aí a turma toda acabou com a reunião e vieram para cá. Foi aí que aconteceu isso. A situação toda é essa, mas agora esse rapaz nunca mais apareceu. Tem vários desses, vamos dizer, de construção, de engenharia e dos processos todos de arquitetura, que eles sumiram, né? Aqueles dois, por exemplo, de Cascavel, nunca mais apareceram. Vocês lembram dele, né? Aquele dos problemas. Pois é. Tem vários desses que tiveram aqui que sumiram. Isso faz parte. Agora, o que eu estava falando hoje aqui, eu não sei se você já estava aí. Agora, em abril, nós vamos ter 14 anos aqui do CAEC, com as coisas todas do nosso trabalho. 14 anos. Hein? Não, mas foi em abril, porque foi em abril que teve a reunião. Porque tudo começou lá. Foi de lá que desencadeou o negócio para cá. Agora, em junho, oficializou, institucionalizou. Mas o negócio é em abril. Agora, eu sei disso tudo por causa do mês de abril, com aquela coisa toda. Aquilo foi um presente que as Consciex me deram para haver. Né? Foi, pois é. Agora, o negócio aqui foi logo depois, alguns meses depois. Agora, são 14 anos que já vão dar, né? Isso o ano que vem agora. É muita coisa. Agora veja, esse povo que não entende, que a gente fala, por exemplo, que aqui o CAE, que é a matriz da situação, eles nunca tiveram aqui, eles não moraram aqui, eles não têm ideia do que é que se passou, qual foi o esforço seu, da Isabel, de todos vocês aí que trabalharam nisso tantos anos. Ninguém sabe desse esforço que foi feito com a cooperativa, nem nada. Agora, ó, nós temos documentos de tudo isso. O jornal do CAE, com aquela história toda, está lá, inclusive todo mês, mostrando a cooperativa, o resultado, o que tinha, como é que era. Isso não se brinca. Agora, o documento está aí, né? O documento está aí, bem claro. A coisa está aí, óbvio. Ovaldo, hein? B.
Não, e o tertuliário, tudo é consequência de vocês. Pois é. Mas não é só isso. E o discernimento, a gente procurar aí, fazer a plasmagem desse povo tudo dentro do discernimento, para depois começar a fazer a vila consciência, isso é muito sério. Agora, tudo é prolongamento de quê? CAEC. Agora, vocês lembram que quando eu vim, eu falei bem claro, ó, nós viemos para cá, a cooperativa vai desaparecer, porque ela já desapareceu há muito tempo. Mas aqui agora, o CAEC vai começar a aparecer. E quem vai desaparecer em parte vai ser o IPC. Porque nós vamos centralizar tudo aqui. Você lembra da nossa reunião que a gente fez ali dentro? Foi tudo, eu falei tudo claro. Agora, isso foi mais ou menos foi no início de 2001, por aí, mais ou menos, não foi isso? Agora, nesses 8 anos, eu estou chancelando essa coisa toda. Praticamente eu quase não viajei mais. Eu estou aqui o tempo todo. Teve período que eu passei aqui 3, 4 meses sem pôr o pé na estrada, ou na rua da Cosmoética. Eu fiquei aqui dentro. Eu já passei, eu acho que o máximo que eu passei foi 4 meses. Aqui dentro, sem sair, sem nem ir à cidade. Agora, ultimamente eu tenho ido, porque é para ver as coisas, porque agora tem o shopping, tem lá a parte do CAEC, da coisa da conscienciologia, então a gente vai lá. E para ver os amigos também, vocês lá, se estão saindo bem ou não, para puxar a orelha do povo e tal, que negócio. Mas agora, o que é que se passa? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, eu, particularmente, sou favorável a fazer esse processo lá daquela sala da conscienciologia no shopping. Mas, se o dia que faltar dinheiro, deve acabar com aquilo. Eu sou favorável, enquanto tiver. Eu fui favorável agora porque tinha o nosso amigo que deu dinheiro para sustentar 6 meses lá. Agora, depois de 6 meses, se não tiver dinheiro, vocês fecham. Eu não sou contra isso, não. Eu apenas dei a minha opinião, que eu era favorável, porque a pessoa está com dinheiro, ela está querendo ajudar aquilo. Por que é que nós vamos dar conta? Eu nunca dei conta em quem quer ajudar os outros. Ainda mais o processo da conscienciologia. Outra coisa, são 6 meses. Isso aí deve ir até quando? Abril, maio, né? Por aí, né? Lá tem que ver. Se tiver problema... Hein? Então vai muito tempo. Até lá vamos ver o que dá. Que agora com a crise, esses processos todos e essa renovação, vocês têm que ver tudo, o que é que interessa renovar. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu da minha parte, eu tenho minhas opiniões, mas não quero que ninguém siga a minha opinião, não. Me pediram opinião, eu dei a minha, mas eu não estou falando que é para ficar aquilo eternamente, eu não sei, vocês é que têm que estudar, não sou eu que estou dirigindo, a administração não é minha. Agora, a administração minha é enciclopédia, essa é minha. Qualquer coisa vocês podem reclamar que é comigo. Agora, falando aqui em enciclopédia, deixa eu responder aqui, que tem um monte aqui. Nós temos aqui, qual a relação que podemos fazer do trinômio Melex, uso de drogas e assédio? A relação é o seguinte, baratrosfera, né? Existe aquele negócio do não teste de QI, que eles coloca o 4º termo. Aqui são 3. Melex, uso de droga, assédio, o 4º termo, baratrosfera. Tá certo? Agora aqui, você lembra do nosso amigo que esteve aí? Ele voltou a usar e está muito mal. Ixi, coitado. E olha que nós estamos trabalhando com o negócio, hein? Caso sério, hein? Vamos trabalhar. Isso aí é processo de tóxico. Eu sei quem é. Em argumentologia, item etiologia, o agente dos mais responsáveis pela Melex é a incompletude da indefinição. A composição e incompletude da definição devo analisar como mais um caso de erro, lógico? Alguém está perguntando. Isso aqui foi antes da conversa, viu? Porque eu acho que foi antes. Estou lendo e entendendo como indefinição incompleta e parece não fazer sentido. Vocês estão vendo? Eu acho que depois disso já deve ter ouvido. No caso do homem que ficou em coma e ajudava as pessoas próximas, não entendo por que ele não poderia fazer a mesma assistência em boas condições de existência. Já não tinha mais jeito, o corpo estava entregue às baratas, Paulo. O homem estava estourado, não dava mais nada. O que é que queria? Não dava. Por isso que a gente fala, aproveita a vida enquanto você está se mexendo. Você está andando direito, não reclame, vai trabalhar.
Você soube de casos, não sei que proporção do total, de sessões de efeito físico do espiritismo eram só casos de mágica? Mágica não, de fraude, de mistificação. A maioria era mistificação, mas uma ou outra era real. Agora, isso é desde o século XIX, século XX. Agora, eu vi materialização, tudo quanto é jeito, e vi materialização de terapia, que a pessoa melhorou na hora. Eu vi um caso debaixo do sol, que a pessoa melhorou. E outra coisa também, eu vi um caso que não era chamado de materialização nem nada, que a pessoa tinha um processo, precisava de fazer uma redução de um trauma, que houve uma fratura na perna, com fratura até de osso exposta, situação para valer. Os caras pegaram, fizeram a redução do jeito que estava ali, passaram a mão e o negócio começou a consolidar naquele momento, na frente da gente, debaixo do sol. Tudo isso eu vi. Então, tem certas horas, se souber usar e se tiver a energia para usar, essas coisas todas se consertam. Agora, a coisa que a gente precisa ver nisso tudo é mérito. Tudo isso precisa ter mérito, senão nada funciona. A pessoa pode fazer arco voltaico em si mesma. Olha, em si mesma não precisa, é só ela começar a pensar e canalizar a energia para onde ela quer. Pensa que a coisa funciona. Não precisa de fazer o arco voltaico nisso. Ela não precisa de começar a fazer assim. Não precisa disso, é só pensar, ela está aí, não precisa. A psicofonia é uma prática que acontece com frequência dentro das casas espíritas. Do seu ponto de vista, a psicofonia é uma prática desnecessária ou não? Tem algum prejuízo para o médium? É verdade que queima neurônios quando o médium dá muita comunicação pela psicofonia? O senhor poderia falar alguma coisa sobre isso? Não, o que eu quero falar é o seguinte, psicofonia existe como todo processo parapsíquico, existe uma coisa que a gente não pode esquecer muito séria, que é o seguinte, tem guia cego ou tem amparador? Isso aí é que resolve tudo. Se tem guia cego, tudo pode acontecer, porque pode ter assédio, pode queimar neurônio, pode piorar a pessoa, pode ficar assediada, pode dar doença, pode acontecer tudo. Agora, se tem amparador, se a pessoa estuda aquilo com lógica, se aquilo não tem emoção de bicho, mas é levado pelo discernimento do mental soma, aí tudo pode melhorar. A psicofonia é um fenômeno que não tem jeito de você proibir, isso não existe. Uma pessoa pode ficar incorporada aí até no meio da rua, em qualquer lugar, depende dela. O que acontece mais aí é psicofonia dentro desse surto das pessoas. O caso de toques, por exemplo, a opção deles tem psicofonia no meio. Então, isso tudo é bom que haja muitos fenômenos positivos de psicofonia para a pessoa aprender a combater a psicofonia patológica. Porque isso é que acontece demais por aí. Psicofonia é a incorporação. Vamos entender isso. Incorporação é a semi-possessão. Isso então é fenômeno que está por aí e são milhões. Nessa hora, tem a opção de gente com surto psicótico. Um monte desse surto psicótico, tudo tem psicofonia no meio. Gente, qualquer um que for ver isso, que o povo chama de poltergeist, uma pessoa possuída pelo demônio, como o povo gosta de falar, vai ver o que é isso. Aquilo tudo é psicofonia. E outra coisa, tem coisas horríveis. Não é fácil, não. Poderia aprofundar em crescendologia, mini fracasso, mega fracasso? Vamos ver na crescendologia. Crescendologia, crescendo, mini fracasso, mega fracasso. O caso é o seguinte, qual seria o mini fracasso da pessoa sobre a Melex? Seria a Melim. Agora, qual seria o mega fracasso? É a hora que ela vai na Melex e não procura melhorar. Esse seria o mega fracasso. Então, aquele fracasso que estava pequeno na vida humana, ele pode ficar pior depois que a pessoa passa para lá. Então, uma pessoa que aqui não chegou a ser um assediador, ela pode se tornar uma assediadora depois que ela vira consciente. Tudo isso é possível. Então, aí é um mini fracasso e um mega fracasso, tá certo? Professor. Não concordo quando se fala que quem tem autocorrupção não tem autocrítica. Não é isso que eu falei, eu também não falei isso, não. Eu falei que não tem, mas o problema é que autocorrupção, foi isso que eu expliquei, é quando não tem nada, que piorou tudo, que passou, é muito pior. Tem pessoas que têm autocorrupção, têm autocrítica, mas não conseguem mudar o traço, o comportamento vicioso. Não, ela não tem autocrítica. Se ela tivesse, ela conseguiria mudar o traço.
Então, você pode falar assim, aí eu admito, não, ela tem autocrítica teórica. Mas isso resolve, horas. Tudo que a gente fala aqui é teático, a pessoa tem que vivenciar isso. Isso é dentro da verbaciologia. Então o problema aqui não é esse. Tem pessoas que têm autocorrupção, têm autocrítica, mas não conseguem mudar o traço do comportamento vicioso. Ela não tem autocrítica de modo algum. Se tivesse, ela já teria superado isso. O que você pode esclarecer sobre isso? Será que tem um conceito errôneo sobre autocorrupção? Acho que sim, você tem sim. E eu vou te mostrar só uma lógica de um fato. Se a pessoa tivesse autocrítica, a primeira coisa que ela ia ponderar é ver que aquela autocorrupção só dá na cabeça dela. A partir daquele momento, ela não vai fazer aquilo, porque ela sabe que o negócio vem contra ela. Ela está cuspindo para cima, vai cair nela. Ela não vai cuspir de novo. Vocês estão começando a entender o que quer dizer, né? Eu acho que a pessoa vai entender isso que eu estou falando. Então, veja, ela não tem autocrítica. A autocrítica real, ela tem que criticar o que está errado. Se ela continua errando do mesmo jeito, é porque não tem autocrítica. Vocês veem outra saída para isso aí? Tem lógica isso que eu estou falando? Está mais do que óbvio. Então, vamos pensar bem. Tem pessoas que não têm autocrítica, por isso que ela é autocorrupta. Vamos entender bem a situação. Valdo, aqui Sim. no ar. Aqui, o ar. Em relação à loja lá da Conscienciologia, já está sendo feito um trabalho bem sério e tudo. Mas como é que a gente poderia fazer, que já não está sendo feito, para melhorar assim, a entrada de mais gente, melhor divulgação da Conscienciologia para fora? Como é que a gente poderia aproveitar? Eu acho que tem que falar os resultados daquilo. É o que eu tenho pedido para a Natália pontuação, e para o nosso chefe para falar os totais que tem. A Natália tem falado muito disso. Agora, o que se passa? A hora que eu falo que pode fechar, ninguém vai querer entrar lá mais para trabalhar. Foi por isso também que eu falei, não, eu sou favorável que siga. Porque se ainda tem mais 6 meses que eles vão pagar, precisa de gente para cuidar disso. Porque se a gente mudasse isso em 6 meses, de repente poderia ver a importância disso, porque fazer alguma coisa que não está sendo feita, sabe? Porque eu acho uma porta Uma das importante. coisas que eu acho que não está sendo feita é o seguinte, precisava de dinamizar um pouco a exposição. Colocar alguma coisa que entregasse para as pessoas. Por exemplo, de vez em quando, sortear um livro nosso. Eu mesmo dou os livros, eu tenho um monte de livro lá embaixo que eu posso dar para sorteio. Sortear em quem aparecer. Olha, hoje nós estamos esperando. A 30ª pessoa que apareceu hoje recebe um livro. Ó, o senhor é a 30ª, está aqui a listagem, está aqui um livro, senhor. Então isso aí poderia atrair mais gente. Eu não sei, né? Eu estou dando um exemplo. Falta divulgar os cursos também. Sim, uma sugestão que a gente deu também é trabalhar a questão de projeção, os fenômenos, que isso atrai muita gente. Pois é, mas isso eu também já falei. É um fator atrator. Eles iam até, parece, iam fazer alguma coisa. Se colocar as imagens lá da Karina saindo do corpo, clarividência, eu estou de acordo com isso. Vai atrair que é mega atrator. Você está certo, isso aí realmente é bom. Agora, gente, o antagonismo, a criticismo à autocorrupção pode significar que para a autocorrupção ocorra e necessário um nível de crítica. Se a pessoa é a crítica, ela não comete a autocorrupção. Ou seja, ela desconhece a forma melhor de agir. Aí, essa pessoa que entendeu antes de eu falar, é outra pergunta que está na frente. Ela entendeu. Não é a mesma pessoa, não. São outras. Que essa está falando, ela entendeu. Amelia o indício que a pessoa pode sofrer melex na dessoma? Yes. O que fazer para se identificar e trabalhar técnicas para sair da Melim e não cair na melex? Olha, fazer o código pessoal de cosmoética. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é isso. Depois, ver a priorização. Depois, examinar qual é a sua programação existencial. Ver como é que você está. E qualquer coisa, aparecer aqui e fazer um curso aí na Apex, por exemplo, que vai ajudar muita pessoa para se encaminhar. Isso é a primeira coisa que tem. Agora, qualquer coisa, ele aí é de Uberlândia. Olha, qualquer coisa você está aí na Uberabinha, perto do Uberaba Bom, qualquer coisa você aparece aqui, que você vai ter um curso aí que vai te ajudar. Se você vir aqui, você vem e me fala que eu vou ver a sua situação, se eu puder ajudar, a gente ajuda. Tá certo? Como posso ajudar mesmo morando distante? Meu pai melhorar antes dele dessomar.
É o eterno problema, mamãe e papai, e os processos quando chega o fim da vida, e a nova geração que chegou com curso intermissivo. E o papai e a mamãe não teve curso intermissivo. Esse problema, eu acho que nós ainda vamos longe. Agora, eu espero que na próxima vida, vocês é que vão ser os papais e mamães. Então, já não vai ter mais esse problema. Porque nessa vida agora, nós vamos ter isso o tempo todo. Ele é explosivo e implicante com as pessoas. Hoje em dia, a família nem dá bola para as loucuras dele. A Melex poderá ser um remédio para algum dia ele reciclar? Olha, a gente nunca se sabe, né? Vamos pensar positivo e pôr energia nele. Agora, do jeito que você está falando aí, pode ser que ele já esteja na Melex. Essa que é a chamada pré-Melex. Uma boa parte das melis podem ser consideradas pré-Melex. Isso aqui é mais ou menos uma condição por aí, né? É mais ou menos próximo da realidade. Agora, gente, o que é que ficou mal parado? Tem alguém aí? Pode falar. Está no seu horário. Você está atrasado 8 minutos, mas a culpa é minha, porque eu estava respondendo as perguntas. Tá certo? Professor Valdo, na fatologia, a penúltima linha, eu queria que o senhor falasse de técnicas para autoconfrontações desassediadoras. A primeira técnica que tem é o seguinte, é você exteriorizar a energia sem mostrar. Isso é a primeira coisa que a gente faz. Então, se você vai para um confronto, ou vai para encontrar com alguém, você começa a exteriorizar a energia antes. Então, você vai estar de graça para abençoar a pessoa, para fazer as pazes com ela, para estar em paz com ela, para ter um equilíbrio total naquele holopensene que você vai criar ali de terapia. Então, se você estiver à distância, já começa a funcionar com a energia. E na frente da pessoa, você continua exteriorizando a energia. Isso é o primeiro passo que tem. O segundo é ponderar, sem acusar nada, mas de uma maneira firme, lógica, através de exemplos claros daquilo que a pessoa pode ponderar com você. Agora, por exemplo, se ela chega a um nível que já perdeu a estribeira, tudo isso, você deixa, porque a ocasião não é propícia. Isso tem que ser feito numa ocasião que a pessoa esteja favorável, ela está entendendo o que você está falando, ela está pelo menos assim um pouquinho predisposta a ouvir. Se ela só quer falar ou reclamar, ou, entende, xingar os outros, não resolve nada. Ela já está em surto, aí não resolve nada. De modo geral, a situação é essa. Agora, a coisa mais séria é a força presencial do desassediador, ou da desassediadora. É o exorcista, é aquele que trabalha com isso, é o desassediador. A força presencial, devido ao problema da energia, pesa muito na balança. É muito importante levar isso em consideração. Você entendeu aí, mais ou menos, a situação? Agora, outra coisa. O desassédio feito assim depende muito do traquejo da pessoa. Uma pessoa experiente, veterana, só a presença dela, às vezes, já é meio caminho andado. É igualzinho aquele médico que inspira confiança. Só a presença dele, a pessoa já melhora um pedaço. Só com a presença. Que aquilo inspirou confiança. Então, o problema do desassédio, às vezes, é isso. Uma pessoa dessa, ela tem muita força presencial, só na hora que ela chegar, a metade dos assediadores já se afasta. Eles recuam. Você está entendendo como é que é? Já tem um certo receio daquilo. Então, isso já é uma parte do problema, já começou a ser resolvido. Você entendeu, né? Sim. Então tá. Pode falar. Uma vez o senhor falou, eu trouxe um caso de uma menina que ela tinha perdido a família inteira no acidente de carro. E tinha um das crianças que estavam ali, era um bebê de 6 meses. Aí você disse assim, não, essa família, esse bebê já nasceu para morrer junto com a família, que é um acerto grupo kármico. Qual que é a lógica de uma família ter que dessomar junto assim para acertar? Que lógica é essa? De um neném nascer já para morrer? A lógica, às vezes, do processo é reunir essas pessoas daí em diante. Que às vezes são pessoas totalmente
intocáveis uma com a outra, cada uma distância terrível. Ali agora não, eles vão ter um fator comum para levar aquilo à frente. Agora, outra coisa, no caso do bebê, por exemplo, às vezes tem relação com a mãe, que é a gestante. A mãe que estava ali. Nesse caso aí, a mãe morreu com a criança. Pois é. Mas aí, então ele tinha problema com a mãe. Mas então, por às vezes ele foi para acertar as coisas enquanto ele nasceu. Alguma coisa ainda estava pior ainda do que aquele acidente. Agora, outra coisa. Quando ele veio, às vezes, não estava marcado para ver aquela tragédia. Aquilo poderia acontecer. É uma hipótese, mas não estava determinado, não. Então, isso tudo depende das condições daquilo que está em andamento, né? A gente tem que levar isso em consideração. Tá certo? Gente, eu acho que agora eu tenho que passar a bola para vocês. Faz favor, está no horário, né? As pontuações da tertulia de hoje, então, houve 17 votos online, foram respondidas 15 perguntas enviadas via internet, foram respondidas 25 perguntas presenciais e 99 pessoas assinaram um livro de presença. Após a leitura dos verbetes para amanhã, farão os seguintes recados: a Sandra, pelo curso de Esperticidade, a Thaís, a Nara e o Antônio. Então, verbetes para amanhã: transformismo, coleta seletiva, hibernante, megapeso. Então, pessoal, lembrando que nós vamos ter o curso de Esperticidade do dia 29 ao dia 31 de dezembro. Quem não conseguiu se inscrever para o curso acoplamentário, que está com as vagas preenchidas, pode escolher esse curso, porque é um curso de campo. E nós vamos ter uma novidade, que o professor Moacir Gonçalves vai trazer uma nova técnica, que vai trabalhar com o energossoma e o mentalsoma ao mesmo tempo. Então, lembrando que as inscrições estão ali na recepção. Bom, gente, o convite da Reaprendência para as nossas aulas abertas desse final de semana. Hoje nós teremos a aula com a professora Luciana Ribeiro sobre autorretratação parapsíquica e amanhã com a professora Marília Santana sobre articulação parapsíquica. Todos os voluntários estão convidados. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A gente queria avisar a todos que a prova da Imagística já tem data marcada, tá, gente? Então, as inscrições já estão abertas, a prova vai acontecer no dia 11 de abril, e no dia 12 de abril, o curso com o professor Valdo Vieira, 200 técnicas do Mega Pensene Trivocabular. Esses dois eventos podem ter as suas inscrições juntas num pacote, que a gente já vai falar do valor agora, ou separadas. A gente queria aproveitar também para fazer um chamamento especial para os teletertulianos, dizer que é um feriado de Páscoa, quer dizer, dá para vir tranquilamente na sexta-feira, a prova vai ser no sábado, o curso vai acontecer no domingo, aproveitar todos esses eventos, também os laboratórios, dar um pulo na holoteca. Então a gente queria dizer, já que é Páscoa, então por falar em Páscoa, falar em coelho de Páscoa, a gente está esperando todo mundo aqui em ritmo de lebre, tá bem? Vou passar aqui para os preços agora para saber quanto é que vai custar o pacote. Quem tiver interesse em fazer só a prova de magística, o valor é R$ 80 à vista ou 90 em 3 vezes. As 200 técnicas do Mega Pensene vai ser 150 à vista ou 180 em 3 vezes. Esses valores são válidos até final de fevereiro. Março e abril são novos valores. E quem tiver interesse em fazer os dois, fazer o pacote, aí fica 200 à vista ou 240 em 3 vezes. Isso também até fevereiro. E só para finalizar, a gente gostaria de informar que só tem 13 vagas para o curso TENEPS agora no final do ano. Muito obrigada. Pessoal, em relação à prova geral de Conscienciologia, vai se realizar agora no domingo. Estamos pedindo que as pessoas cheguem a partir das 7 horas, né? Vai ser no discernimento, a sala vai estar aberta a partir das 7 e vai ser fechada às 8 horas. Então, quem chegar depois das 8 não pode fazer a prova. Então, por favor, a partir das 7 até às 8 horas, ok? Domingo agora, no discernimento. O verbete que ganhou para amanhã é mega peso com 22 votos. Obrigada, boa tarde, até amanhã.